Ok, vamos começar por fazer um resumo daquilo que a gente viu na sessão passada. Falamos praticamente de endereçamento IP, vamos resolver alguns exercícios, vamos introduzir subnets, vamos falar de VLCNs e sumarização, portanto, se o tempo permitir, ok? Se não conseguirmos cumprir, não conseguir cumprir tanto com a agenda, vamos agendar a próxima sessão. Hoje é de terça-feira, aí nesta semana podemos agendar a próxima sessão, ok? Ok, nós temos que o endereço IP, ele tem 32 bits, ok? Dissemos que o IP tinha 32 bits e estava dividido em 4 octetos, ok? Portanto, tem o primeiro octeto, o segundo octeto, o terceiro octeto e o quarto octeto, ok? Portanto, tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto octeto. Cada octeto tem 8 bits, então se eu tenho 4 octetos multiplicado por 4 vai dar 32 bits. Então o endereço IP versão 4, ele tem exatamente 32 bits, ok? O endereço IP, ele pode ser representado no formato binário, no formato decimal ou no formato hexadecimal, ok? E ele é devidamente representado quando acompanhado com a máscara. Okay? O endereço IP é devidamente representado quando acompanhado com a máscara. Ok? E essa máscara não é nada mais nada menos que uma série contínua de uns. Estamos a dizer que a máscara, ela portanto começa com uns, ok? A máscara, evidentemente, se vai acompanhar o IP, ela também tem que ter 32 bits, de tal forma que cada octeto acompanha, cada octeto da máscara vai acompanhar cada octeto do IP, ok? Do endereço IP, ok? Então, estamos a dizer o que aqui? Que a máscara é uma série contínua de uns. Então, ela não pode, por exemplo, aparecer assim. Estamos a representar o formato binário 0110, 0110. Ela tem que ser de forma contínua uns, por exemplo, no primeiro octeto, 8 uns, e a seguir, portanto, seriam zeros, ok? Não pode voltar a aparecer um, ok? Deve ser apenas uns seguidos de zeros. Estamos juntos até aqui. Ok, depois falamos das classes. Ok, estou a ouvir um bocadinho com eco, deixa-me ver se eu baixo o volume aqui. Pronto. Então, depois falamos das classes. Dissemos que tínhamos 5 classes. A classe A, B, C, D e a classe E. Dissemos que para cada classe vai existir uma fórmula padrão e uma máscara padrão, ok? Mas antes de falarmos da fórmula padrão e máscara padrão, convém lembrarmos como é que eu identifico a classe a que pertence um determinado IP. Mas antes de mais, é importante lembrar que os IPs podem ser privados ou públicos, ok? Dos privados, tanto dos públicos, aliás, existe, aliás, para além dos públicos e privados, um grupo de endereços que está reservado, ok? Lá na aula eu coloquei, portanto, uma passagem a falar sobre os IPs reservados, ok? Então, vamos começar por olhar para a fórmula padrão. O que é que diz a fórmula padrão? A fórmula padrão diz que na classe A eu teria a fórmula network, host, ok? E em termos de máscara padrão, eu terei uma /8, ok? Não sei se consigo escrever com este lápis aqui o marcador, ok? Terei uma /8 em termos de máscara. O que significa dizer /8? Dizer /8 em vez de dizer 255, 0, 0, 0. Ok? Por que 255? Lembre-se que
o 8, portanto a barra 8, este número aqui representa a quantidade de uns que está na máscara, ok? O resto são zeros, então estamos a dizer que a máscara tem 32 bits, eu já representei 8 uns aqui, então sobram 24 zeros, que são esses que estão aqui, ok? Por que chegamos a 255? Na verdade, repetindo, dissemos que tínhamos uma barra 8, que são 8 uns, ou seja, em binário seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uns, o resto seriam zeros, portanto 8 zeros, não sei se são 8 ali, mas pronto, vamos supor que são 8 zeros, ok? Então estamos a dizer que no primeiro oteto tem 8 uns, segundo oteto 8 zeros, terceiro oteto 8 zeros, quarto oteto 8 zeros. Se eu converter este binário para decimal, chego a 255, vimos lá na aula, na videoaula, portanto, como converter de binário para decimal, portanto, de cálculo de potência, né? Tendo em conta aqui o coeficiente e o peso de cada potência. Então, ficaríamos com 255 no primeiro oteto, 0 no segundo, porque 0 aqui é o elemento absorvente, então vai ficar tudo a 0. Então, 255, 0, 0, 0, 0. Então, uma máscara, na classe A, tem uma máscara padrão, barra 8, ou mesmo que dizer 255, 0, 0, 0, 0. Então, sempre que vocês forem encontrar o endereço, se estivermos a falar de classe full, classe padrão, ok? Ainda não falamos de subnetos, porque nós podemos, de certa forma, por exemplo, no conceito de sumarização, sumarizar até chegar a barra 8, mas vamos esquecer a sumarização por enquanto. Vamos olhar aqui para os endereços padrão, classe full. Então, barra 8, classe A tem uma barra 8 ou 255, 0, 0, 0, 0, 0. Então, este conceito aqui, pelo fato de ter esta máscara padrão, criou-se esta fórmula padrão, em que tem aqui network, host, host, host. O que isso significa? O endereço IP, na verdade, quando ele é acompanhado da máscara, a máscara divide ou separa a componente de rede e a componente dos hosts. O que seria a componente de rede? A componente de rede é aquela parte que fica fixa. Ok? Falamos hoje na aula passada aqui para que dois IPs ou mais pertençam à mesma rede, convinha, eles vão buscar, aliás, o IP ao mesmo endereço mãe. Então, como é que eu sei de que endereço mãe foi-se buscar o IP? É só ter em conta que há uma componente que vai ficar fixa, mas vamos falar ainda do endereço de rede, broadcast e IPs válidos em forma de resumo. Ainda estamos a fazer o resumo, ok? 15 minutos ainda de resumo. Ok. Então, convencionou-se que na classe A eu só teria uma única rede privada, o resto seriam públicas ou reservadas, ok? Que rede privada é essa? A rede 10.0.0.0/8. Lembre-se que qualquer IP vai sempre acompanhado da máscara. Então, estou a dizer o quê? Que na classe A, terei sempre uma única rede privada, que é a rede 10.0.0.0/8. O que isso significa? Que eu hei de ter uma única rede com quantos hosts? Nós vimos na aula passada que a quantidade de hosts vai ser sempre dada por 2 elevado à quantidade de zeros que sobra na máscara. Ok? Então, se eu tenho aqui 24 zeros, logo a quantidade de hosts vai ser 2 elevado a 24 menos 2. Fazemos menos 2 porque um dos endereços vai ser endereço de rede, outro broadcast. Ok? Então, teria 2 elevado a 24, portanto vai dar por aí aproximadamente 17 milhões de hosts. Portanto, seria uma única rede com 17 milhões de hosts. Ok? Penso que até aqui estamos juntos. Ok? Na classe B, convencionou-se que a fórmula padrão seria network host. Vocês vão perguntar, mas por que eu preciso dessas fórmulas padrão? É que eu preciso dessas fórmulas padrão, que é para me ajudarem a identificar facilmente a classe a que pertence o dado IP e a partir daí, na verdade, encontrar o endereço de rede e broadcast. Portanto, com estas fórmulas padrão, eu facilmente vou encontrar o endereço de rede broadcast. Encontrando o endereço de rede broadcast, IPs válidos. Ok? Para que eu preciso de IPs válidos? São aqueles IPs que eu vou atribuir às minhas máquinas em rede, ok? Quando vemos já no capítulo 5 e 6, vamos perceber melhor então como é que eu aplico, portanto, como é que eu uso esses IPs.
Então, vamos chegar a uma conclusão. Se a fórmula é network, estamos a dizer que a máscara já não é barra 8. A máscara passa a ser uma barra 16. Ok? Então, a classe B, eu tenho uma barra 16. É uma máscara padrão. O que significa dizer barra 16? Estou a dizer que a minha máscara tem 16 uns, o resto são zeros. Qual é a quantidade de zeros que sobra na máscara? Se eu tenho 16 uns e a máscara tem 32 bits, então sobram 16 zeros. Tá? Em formato binário seriam 8 uns, ok? No primeiro oteto, mais 8 uns. No segundo oteto já são 16. Terceiro oteto seriam 8 zeros. Quarto oteto, 8 zeros. Achando o equivalente decimal disto, estamos a dizer que temos o quê? Estamos a dizer que temos 255, 0, 0. Portanto, esta é a máscara padrão da classe B. Ou representamos no formato de barra, portanto a máscara pode ser representada, não disse isso no início, disse na aula passada, aqui estamos a fazer o resumo, então vamos buscar nos pontos que falamos. A máscara pode ser representada no formato de barra, portanto barra assim no formato de barra, ou no formato, digamos que decimal ou hexadecimal, ok? Então, no formato de barra seria, por exemplo, neste caso, barra 16. Barra 16 vamos dizer que a máscara tem 16 uns. Achando o equivalente decimal dessa máscara, é mesmo dizer 255, 255, 00. Então, vocês já sabem que o endereço classe B tem máscara 255, 255, 00. É a máscara padrão, ou barra 16. E fórmula padrão é network, host. O que isso significa? Vamos ver quando falamos sobre o endereço de rede que esta componente que vem network, ela vai permanecer fixa e a componente dos hosts é que vai variar, ok? Então, na classe A, dissemos que só tínhamos uma única rede privada, que é a rede 10.0.0.0/8, ok? Na classe B, temos 16 redes privadas, ok? Na classe B, temos 16 redes privadas. Que redes são essas? Uma questão de gestão de espaço aqui, deixa eu ver se dá para puxar o que dá. Então, que redes são essas? Estamos a falar da rede 172.16.0.0 com a máscara barra 16, não se esqueçam de representar a máscara, seria a primeira rede privada. A segunda, 172.17.0.0 barra 16 é a máscara, ok? A terceira rede, 172.18.0.0 barra 16 é a máscara. Reticências até chegarmos a 172.31.0.0 barra 16. Portanto, na classe B tem 16 redes privadas. Portanto, seria 11.2.16.00, 17, 18, 19, 20, 21, até chegamos a 31. Se formos a contar, são exatamente 31 redes. Ok? Na classe C, para a classe C, ok? Para a classe C, convencionou-se que teríamos a fórmula network, host, ok? Ou seja, temos uma barra 24. Portanto, a máscara padrão de uma classe C é barra 24. Vocês devem conhecer essas máscaras em decor, ok? São máscaras standards. Classe A, barra 8, classe B, barra 16, classe C, barra 24. Ok? E o que significa dizer barra 24? Significa que a minha máscara tem 24 uns, ou seja, se eu representar em binário seria 8 uns no primeiro oteto, mais 8 uns no segundo oteto, mais 8 uns no terceiro oteto, o resto seriam zeros no quarto oteto, 8 zeros, ok? Se eu converter isto para decimal, é mesmo que obter 255.255.255, ok? Zero. E convencionou-se que teríamos 256 redes privadas na classe C. Ok? Que redes são essas? A primeira de todas é o 192.168.00/24, sempre com a máscara. A segunda, 192.168.10/24.
ok? Reticências até 192, 168, 255, 0/24, ok? Então pronto, desta forma nós identificamos aqui a fórmula padrão, máscara padrão, no formato de barra, no formato decimal, da classe A, portanto a rede privada, a única rede privada disponível para a classe A. Na classe B, a fórmula máscara, no formato de barra decimal, as 16 redes privadas. Na classe C, a fórmula padrão, a máscara padrão no formato de barra, no formato binário decimal, e as 256 redes, ok? Agora, vamos passar por outro passo, vamos fazer nosso intervalo daqui a nada, mas vamos fazer o nosso intervalo rápido. Vamos passar para o próximo ponto. Qual é? Identificarmos as classes. Já sabemos que as classes são A, B, C, D e E, certo? Então vamos aprender a identificar a classe a que pertence o IP, se esse IP estiver no formato binário ou decimal, ok? Se estiver no formato binário, como é que eu identifico a classe a que pertence o IP? Vamos supor que isto aqui é um IP. Como é que eu identifico a classe a que pertence o IP? Convencionou-se, determinou-se que todo o endereço da classe A deve começar com 0 no bit mais significativo. Qual é o bit mais significativo? Aquele que está mais à esquerda, que tem um peso 128, ok? 128 porque se eu fizer 2 elevado a 7, vocês viram que vamos fazer a conversão de binário, de decimal para binário, usando o método de tabela, né? Então o bit mais à esquerda tem um peso 128. Então se este bit for sempre 0, não interessa os demais bits, ok? Não interessa os demais bits. Eu estou a olhar aqui apenas para o primeiro teto. Logo, para eu identificar a classe a que pertence o IP, eu não preciso olhar para todo o IP, só olho para o valor que aparece no primeiro teto, ok? Independentemente do IP estar no formato binário, decimal, hexadecimal, eu só tenho que controlar o valor que aparece no primeiro teto, não me preocupo com o resto. Então, convencionou-se que na classe A, sempre que começar com 0, portanto estamos em binário, sempre que começar com 0, então esse endereço é da classe A, ok? Por exemplo, se eu tivesse aqui 0, 1, tanto assim, ok? Etc, etc. Como começou com 0, então este IP é da classe A. Estamos a ver isto no formato binário, ok? Como é que eu sei no formato decimal a classe a que pertence o IP? Portanto, antes de eu avançar para o decimal, vamos ver as outras convenções. Convencionou-se que na classe B, se o endereço começar com 10, portanto 0, né? Não se diz 10 no sistema binário, é 0. Então não interessa o valor dos bits seguintes, nem dos octetos seguintes, ok? Basta começar com 10, é da classe B. Basta começar com 110. Basta começar com 110, é da classe C. Basta começar com 1110, é da classe D. Se for começar com 1111, é da classe E. Então, qual é a minha tarefa aqui? É só conhecer este padrão. Tanto 0, classe A, 10, B, 110, C, 1110, D, 1111, E. Ok? Então, se me deram um determinado IP no formato binário, eu só tenho que saber como é que ele começa para identificar a classe. Estamos juntos até aqui. Ok. Agora, e se estiver no formato decimal, como é que eu vou identificar? Se eu achar o equivalente decimal de todos esses bits aqui, que podem variar, lembrando que este é fixo, vou calcular os seus extremos. Portanto, quando tudo estiver a 0 e quando tudo estiver a 1, ok? Quando tudo estiver a 0, então isto vai dar 0, se eu achar o equivalente, se eu converter de binário para decimal. Se tudo estiver a 1, vai dar 127, ok? Há um truque. Portanto, tudo que estiver, se tudo atrás estiver a 1, eu só tenho que ver o equivalente decimal do bit a seguir e fazer menos 1, ok? Mas para não complicar, podem usar o método
de conversão de binário para decimal. Então, se tudo estiver a 0 é o limite inferior, se tudo estiver a 1 é o limite superior, ok? Então, ou seja, na classe A, como é que eu sei a classe a que pertence? Como é que eu sei que pertence à classe A onde vai P? Se variar de 0 até 127. Se o primeiro oteto variar de 0 até 127, então esse endereço é da classe A, ok? Na classe B, lembrem-se vocês que o 0,127 está reservado, ok? Na classe B, se variar de 128, portanto, do mesmo jeito que este está fixo, 10 está fixo, vou variar estes que estão a x. Vario nos seus extremos, limite inferior tudo a 0, achando que variando decimal vai dar 128. Tudo a 1 vai dar 191. Então, o endereço da classe B, o primeiro oteto no formato decimal varia de 128 até 191, ok? Na classe C, vai variar de 192 até 223. Ok? Na classe D, vai variar de 224 até 239. Ok? Na classe E, vai variar de 240 até 255. Então, pronto, eu já conheço, já sei, já posso identificar as classes a que pertencem ao plano de IP, olhando apenas para o valor que aparece no primeiro oteto, seja no formato binário, assim como no formato decimal, ok? Hexadecimal era só converter o binário para hexadecimal, ok? Pronto, então estávamos nesta primeira parte a fazer o resumo rapidamente e ainda falta falar sobre endereço de rede, broadcast e IPs válidos, como identificar, ok? Então, para eu poder identificar o endereço de rede e broadcast, tem procedimentos, ok? Vamos ver já antes de interrompermos aqui para o nosso intervalo, ok? Se vocês lembram-se aqui desta fórmula que nós vimos para a classe, vamos pegar a classe A. Então, lembram-se desta fórmula que nós vimos, network, host, 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 host. Esta fórmula é o guia para tudo, ok? Estamos a dizer o que aqui? Estamos a dizer que se a componente dos hosts estiver tudo a 0, então este endereço é de rede. E se a componente dos hosts estiver tudo a 255, estamos a olhar isto para o formato decimal, ok? Se vocês quisessem saber no formato binário, está lá na aula, mas pronto, é só fazer o inverso, é só fazer conversão. Então, se tiver tudo a 0, quer em binário ou em decimal, então é endereço de rede. O que tem que estar a 0? A componente dos hosts. Na classe A, a fórmula é network, host, host, host. Estou a dizer o quê? Estou a dizer que se este oteto, este e o quarto estiver tudo a 0, independentemente do valor que tiver aqui, menos 0, evidentemente, porque não usamos o 0, então é endereço de rede. Podemos pegar o exemplo aqui, então, ver este exemplo. Tenho o primeiro oteto 10, o segundo oteto 0, o terceiro 0, o quarto 0. Logo, isto é um endereço de rede. Ok? Por quê? Porque obedece a esta fórmula aqui, que diz que o primeiro oteto é network, é rede, o resto é componente do host. Mas se a componente do host tiver toda ela zerada, então esse endereço é de rede. Ou seja, não posso usar nem para atribuir a PCs, não vou usar para atribuir a PCs. Ok? A nenhum host, portanto, ela representa a rede. É a partir dela que eu vou extrair endereços para atribuir às minhas máquinas, certo? Mas extraio a partir de onde? Eu não uso endereço de rede para alocar a ninguém. Eu uso ela para saber, olha, em que rede em que eu estou e, com base nela, começar a extrair IPs. Mas vou extrair até onde? Tem limites. O endereço de rede representa a rede, então não vou usar. Depois tem o endereço de broadcast, que é o último endereço. Quando é que é broadcast? É broadcast quando a componente dos hosts estiver tudo a 255 em decimal ou a 1 em binário, ok? Estou a dizer o quê? Se eu tiver aqui, por exemplo, 10, 255, 255, 255, ok? Barra 8, evidentemente. Isto seria o endereço de broadcast. Por quê? Porque a componente dos hosts está a 255. Então, quais é que seriam os IPs válidos? Os IPs válidos, aqueles que eu vou usar agora para atribuir as minhas máquinas, etc., deve estar entre o endereço de rede e broadcast. Ou seja, o primeiro endereço válido, vou escrever aqui em cima, seria 10.0.0.1. Ok? O segundo válido, 10.0.0.2. Assim sucessivamente,
até eu acabar as possibilidades no quarto oteto. Quais são as possibilidades no quarto oteto? Se eu tenho 8 bits e começo a contar a partir de 0, então um oteto só pode ter valores que variam de 0 até 255, ok? Faltou dizer isso quando falamos sobre endereçamento IP, mas falamos lá na aula que o oteto só pode ter valores que variam de 0 até 255, porque ele só tem 8 bits. Então se eu tiver, e como começa a contar a partir de 0, então vou terminar 255. Se eu tiver 256, 257, isso já não é IP, é alguma coisa qualquer, ok? Então dizia que essa variação vai acontecer, por exemplo, a última combinação possível aqui no quarto oteto é quando chegar a 255. Uma vez chegar a 255, o que eu tenho que fazer? Venho variar o terceiro oteto, ok? Então já usei 255 possibilidades, então vou variar o terceiro oteto, ou seja, passo a ter o endereço IP 10, 0, 1, 0, ok? Portanto, já acabaram as combinações do quarto oteto, então vou mudar, este oteto está logo a seguir ao quarto. Quando acabar as daqui, vou mudar o do segundo oteto, ok? E se vamos a reparar, isto não é um endereço de rede, isto aqui é um endereço IP, por quê? Se este endereço é classe A, como é que eu sei que é classe A? Por causa do valor que está no primeiro oteto. O valor que está no primeiro oteto é 10, está entre 0 e 127, então é da classe A. Logo, se é da classe A, vai obedecer esta fórmula, network, host, host, host. Para ser componente de rede, para ser endereço de rede, a componente dos hosts tem que estar toda zerada, mas aqui não está zerada. Tenho um aqui, logo isto aqui é um IP válido, ok? Posso atribuir a uma máquina. Estamos juntos? Então, vou atribuindo essas variações todas, portanto, 10, 0, 1, 0, 10, 0, 1, 1, até chegar a 255. Chegou a 255 no quarto oteto, mudo o segundo oteto para 2, vai variando até acabar. Vai chegar uma altura em que eu vou ter o IP aqui 10, 255, 255, 254. É o último IP válido, porque se fosse 255 aqui, seria broadcast. Ok? Então, estas ideias nós vamos usar quando estamos a falar sobre o subnet. Então, para não ficar complicado, vamos lá pegar aqui a classe C. A fórmula diz que é network, 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 host. Estamos a dizer o que aqui? Estamos a dizer que para ser endereço de rede, o primeiro oteto, o segundo, terceiro, portanto, vão ter um dado valor. E o quarto oteto vai estar a 0. Portanto, a componente dos hosts, para ser endereço de rede, a componente dos hosts vai ser zerada. Por exemplo, neste exemplo que vimos aqui, 192.168.0.0. A componente dos hosts está a 0. Logo, isto aqui é o endereço de rede. Para ser broadcast, a componente dos hosts tem que estar a 255. Vamos escrever aqui para ficar mais fácil. Estou a dizer que tem 192.168, por exemplo, 100.0. Né? Barra 24, evidentemente. Como a componente dos hosts está a 0, então isto é um endereço de rede, representa a rede. Para ser broadcast, a componente dos hosts tem que estar a 255, então teria 192.168.100.255, com a máscara barra 24, ok? Isto seria o broadcast, este endereço de rede. Quais são os IPs? Se vocês forem reparar, a quantidade de 1 aqui, que está na máscara, vai nos dizer quais são os otetos que permanecem fixos. Se tenho 24 dividido por 8 são 3. Por que 8? Porque cada oteto tem 8 bits, certo? Então 24 dividido por 8 dá 3. Então o primeiro, o segundo e o terceiro oteto ficam fixos. Mas é óbvio, se nós estamos a dizer que a fórmula é network, 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 e este é a componente dos hosts, então é esta componente que eu vou usar para poder variar, enquanto que esta aqui fica fixa. Estamos a dizer o que aqui? Que o primeiro IP válido, por exemplo, seria 192.168.100.1. O segundo válido, 192.168.100.2. O terceiro válido, 192.168.100.3. Se vocês forem reparar, 192.168.100 está fixo, não varia, está a variar onde? No quarto oteto. Ok? Penso que deve estar claro até aqui. Ok? E na classe B, idem. Eu prefiro pegar a classe C, que era mais fácil. Classe B, idem. A forma network, network, host, host. Então, se eu pegar, por exemplo, o IP 172.19.20 barra 16, isto é IP
ou é endereço de rede, ou é endereço de broadcast? Vou liberar o áudio para vocês responderem, vamos fazer intervalo já. Ok, mais alguém quer responder? Poxa, ninguém responde, estão com medo de falhar, não tenha medo de falhar. Ah, o formador? Diga, Miro. Mais alguém quer contribuir? Ok, isto aqui é um IP válido, ok? Não é endereço de rede nem broadcast. É um IP válido, porque a fórmula é clara, network, ok? A componente que fica fixa é esta, 172.19. Para ser endereço de rede, a componente dos hosts tem que estar zerada, portanto aqui tem que estar 00 para ser endereço de rede. Então teríamos 172.19.00. Para ser broadcast tinha que ser 172.19.255.255. Ok? Eu perguntava se o endereço 172.20/16 era o endereço de rede, broadcast, IP válido, como é que é? Portanto, este endereço é na verdade um IP válido, ok? Porque segundo a nossa fórmula, na classe B, primeiro este endereço classe B, então na classe B eu sei que a fórmula é network, host, ok? Logo, para ser endereço de rede, eu sei que a componente 172 fica fixa, 19 fica fixa, então a componente do host, as duas têm que estar a 0, portanto, para ser endereço de rede, teria que ter 172.19.0/16, evidentemente, né? Para ser broadcast, estas componentes aqui dos hosts têm que estar a 255, então seriam 172.19.255/16, desculpa. /16. Portanto, isto é que seria endereço de rede, broadcast. IPs válidos estão entre endereço de rede e broadcast. Ou seja, o primeiro IP válido seria 172.19.01, ok? O segundo 02 até chegarmos a 255. Depois de 255 ia variar aqui este terceiro teto, estava a 0, passa para 1, portanto teríamos o 172.19.10, ok? Isto é endereço IP, não é o endereço IP válido, não é rede. Para ser endereço de rede, estes dois roteiros têm que estar a 0. Na classe B, na classe C seriam 3 roteiros fixos e a componente do host a única a 0. Na classe A, apenas o primeiro roteiro fixo, os 3 a 0, os últimos 3 a 0. Ok? Ok, então estávamos a fazer o resumo da aula, levamos muito tempo a fazer o resumo, mas foi importante, que era para situar os que não estiveram, e fora isso nós também estamos a gravar esta aula, então servirá, portanto, de suporte para aqueles que nos estão a acompanhar, ok? Então, o que nós vamos fazer agora, eu sei que vocês já vão ter dúvidas, etc., mas vamos esclarecer as dúvidas à medida que vamos resolvendo os exercícios, porque na verdade devemos ter começado por resolver os exercícios. Ok, então estamos aqui nos exercícios, vocês têm esses exercícios aqui lá na plataforma, conseguem ver os exercícios? Sim. Ok, então vocês têm os exercícios lá, eu não sei, alguns já começaram a resolver, já começaram a enviar, temos estado a corrigir os exercícios e vamos enviar, portanto, a correção individualmente, né? Portanto, vamos corrigir e enviar para cada aluno que está a fazer o curso, que é para perceber onde estão as suas falhas. Então, vamos pegar aqui exercícios de forma aleatória, não vamos conseguir resolver todos, estão aqui, vamos pegar de forma aleatória, se calhar um de cada tanto uma linha de cada exercício, seria bom. Portanto, a pergunta 1 é teórica, não é? Portanto, 1 byte equivale a quantos bits, o endereço IP quantos bits tem, é uma pergunta até que está lá no teste diagnóstico também, ok? E falamos sobre isso. Portanto, o endereço IP quantos bits tem?
32. 32. Está dividido em quantos otetos? Vamos falar todos. Não tenho receio de falar, vamos falar, ok? Falou Xavier agora, né? Ok, Adeline também falou. Edson não quer falar, eu não falou. Uma máscara tem quantos bits? Manuel pode falar. Vamos escapar, formador. Ok. Quem quiser falar pode falar. Quantos bits tem? Quantos bits tem uma máscara? Uma máscara. 32 bits. 32 bits. Por quê? 32 bits porque tem 32 uns. Não, a máscara não tem 32 uns. A máscara é uma série contínua de uns. E logo a seguir são zeros, né? É o que escreveríamos aqui. É uma série contínua de uns. A máscara, fixem isto de uma vez por todas. Fixem que eu vou dizer de uma vez por todas. Prestem atenção. A máscara tem 32 bits. Nós não dissemos que a máscara acompanha o IP. Sim. Então, se a máscara vai acompanhar o IP, e se o IP tem 32 bits, e nós temos que cada oteto da máscara vai acompanhar cada oteto do IP, logo, se o IP tem 32 bits, a máscara também tem que ter 32 bits. Estamos juntos agora? Sim. Então, vocês já sabem. Como? Então, formador, quanto a questão de máscara e tem como o IP também a mesma situação. O endereço IP tem 32 bits. Exato. Pelo que eu entendi. Exatamente. E a máscara também. A máscara também tem que ter 32 bits, porque cada oteto da máscara, cada parte da máscara tem que acompanhar cada parte do IP. Tem 8 bits. Cada oteto tem 8 bits, certo? Nós vimos que o IP está dividido em otetos. Tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto oteto. A máscara também, vocês não viram nós que colocamos ali 255.0.0.0, por exemplo. Então, logo, a máscara também está... Vocês devem prestar atenção, hein? Devem olhar bem as coisas. A máscara também está dividida em otetos. Em 4 otetos. Estamos juntos, né? Ok. O IP pode ser representado, o IP e a máscara podem ser representados nos sistemas. Que sistemas? Como que está? Ninguém está a falar. Podem ser representados no sistema binário e decimal, para além de hexadecimal, ok? Estamos juntos? Sim. Binário, decimal e hexadecimal. Mas está tudo lá na teoria, falamos ainda hoje também. Como podemos identificar a classe a que pertence um determinado IP se este estiver em binário decimal? Podemos identificar a classe de endereço IP que está numa classe decimal quando temos o inicial do endereço IP com, por exemplo, aquele que o formador passou, no caso de 182, não é? 19, quando temos 4 casas decimais, então podemos dizer que este está numa classe de série decimal. Não está certo. Quem mais quer contribuir? Pergunta número 2, como podemos identificar a classe a que pertence um determinado IP se este estiver em binário ou decimal? Se estiver em binário, na classe A nós dissemos que começa com 0. Ótimo. Na classe B, nós dissemos que começa com 10. Exato. Na classe C, temos que começa com 110. Exato. Na classe D, nós dissemos que começa com 1110, acho que é. Exato. E a classe E, 1111.
Ok, isso se estiver em binário. Agora, se estiver em decimal, não é? Agora, se estiver em decimal, não sabemos que a classe A começa com 10. Não. Eu acho. A classe A varia... é de 0 a 100, acho que é de 1 a 171, eu acho. Não, de 0 até 127. Não, de 0 até 127. B, de 128 a 191. Exatamente. Então, a ideia é essa. Eu já expliquei lá, vocês viram. Está aqui, estão a ver isto? Eu vou ter que colocar a pergunta aqui. Qual das seguintes opções representa o intervalo dos endereços de rede de classe B? Classe B começa com 10. Seria C. Sim. Certo? Então eu consegui identificar. Estão a ver que nem representamos os outros otetos aqui, só representamos o primeiro oteto. Por exemplo, aqui, destes aqui. Qual é que é da classe B aqui, nestes dois? Eu quero identificar a classe. Isto está em decimal. Na pergunta 8, qual dos IPs está aqui pertence à classe B, por exemplo? Não é a pergunta em questão, mas eu estou a colocar esta pergunta. Qual dos IPs pertence à classe B? B. Qual? É a B. B. É a B, só a B? B. B, C e D. B, C e D. Então, o segredo aqui é só conhecer os intervalos. Então, o vosso TPC é vocês pegarem nesses intervalos e fixarem os intervalos. Ok? Alright. Então, vocês devem conhecer as fórmulas e os intervalos. Então, vamos lá retomar aqui. Então, na pergunta número 3, quantas e quais são as classes de endereços IPs que conheces? Quais são as classes? Quantas são as classes? São 5. Exatamente, de A até E. Exatamente. Ok. Indique as redes privadas de cada classe, as respectivas máscaras em binário, decimal e formato de barra. Escolha 4 endereços de rede privados para cada classe e encontre os respectivos endereços de broadcast e IPs válidos. E eu depois, com base neste, faço-me recordar só, depois de resolvermos este exercício, vou criar um problema, que vocês devem resolver esse problema, eu vou criar um cenário que vocês devem tentar, portanto, criar uma possível resposta, ok? Então, indica as redes privadas de cada classe e as respectivas máscaras. Ok, só respondeu o Adelino. Mais alguém? Eu também, em breve, vou já. Pode enviar. Ok, Manel enviou. Então, mais um aluno, que é para corrigirmos, estamos a ficar sem tempo. Mais ninguém, ok. Então eu vou corrigir. Aqui diz assim, indica as redes privadas de cada classe e as respectivas máscaras. Binário, decimal e formato de barra. Escolha 4 endereços de rede privados para cada classe e encontre os respectivos endereços de broadcast e IPs válidos. Na verdade, se vocês tiverem prestado atenção, nós já resolvemos esta questão. Ok? Aquele resumo que eu estava a fazer, eu estava a resolver esta questão. Indica as redes privadas de cada classe. Depois, as respectivas máscaras. Em que formato? Nos 3 possíveis. Claro, não coloquei o hexadecimal aqui. Mas seria o binário, decimal e o formato de barra. Depois, pegar cada um dos endereços, ou pelo menos 4 endereços, para poder praticar, identificar o broadcast e IPs válidos. Então, eu vou voltar a partilhar aqui o quadro branco. Ok? Então, no nosso quadro, o que é que nós teríamos aqui? Na classe A, dizem para eu indicar
as redes privadas. Na classe A eu só tenho uma única rede privada, que é a rede 10.0.0.0. Ok? Na classe A só tenho esta rede, é uma privada. O resto é público, ou está reservado. Ok? Vamos aprender a usar os endereços públicos. Vamos falar sobre o NAT no capítulo 11, por causa do acesso à internet. Ok? Então, máscara, formato binário, seria 8 uns. Ok? Vamos lá contar os uns aqui. 8 uns, o resto são zeros. Ok? Vamos supor que são 8 zeros, eu não estou a contar os zeros. São 8 zeros em cada oteto. No formato decimal, seria 255.000. Estamos juntos? Formato de barra, barra 8. Certo? Isto para a classe A. Depois dizia assim: pegar 4 endereços de rede, achar o broadcast e IPs válidos. Na classe A só tenho um único endereço de rede. Certo? Então não posso achar 4 redes, só tenho um único endereço de rede, só posso achar o broadcast. Lembre-se da fórmula aqui que dizia que é network, host, na classe A, certo? Então, o broadcast, o que seria o broadcast aqui? Seria 10, é quando a componente dos hosts estiver tudo a 255. Então, 10, 255, seria o broadcast. IPs válidos varia entre endereço de rede e broadcast, ou seja, seria 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4, até 10.0.0.255, acaba as combinações. Atacamos o terceiro teto, já tínhamos falado sobre isso. Estamos juntos? Na classe B, vou começar com a fórmula, que é network, host. Penso que se lembram disso. Falamos hoje. Yes. Então, quantas redes privadas nós temos na classe B? Temos 16 redes, que são a 172.16.00, não é? A 172.17.00, reticências, até chegarmos já a 172.31.00. Pede-se para indicar a máscara no formato binário. A máscara seria, se isto é uma classe B tem a máscara barra 16, mas a fórmula também já nos orienta, é só ver aqui, são NN, então são 16 uns na máscara, certo? Então teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, primeiro oteto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, segundo oteto, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terceiro oteto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quarto oteto, no formato binário. No formato decimal, seria 255.0.0. Formato de barra 16. Estamos juntos até aqui? Endereço do broadcast diz para nós pegarmos 4 redes. Eu vou pegar, por exemplo, a rede 31. Se eu pego a rede 31, qual é que seria este endereço de rede? Qual é que seria o endereço de broadcast? O endereço de broadcast é quando a componente dos hosts estiver aqui. 255. Não, 00 é quando é rede. Broadcast é quando a componente dos hosts estiver a 255. Então teria 172.31, não é? Componente dos hosts é o terceiro e o quarto oteto na classe B. Então 255, isto é o broadcast. IPs válidos são aqueles que eu posso usar na minha rede. Partiria de 1, tanto 172.31.01, 02, 03 até 0.255. Depois atacamos o terceiro oteto. Ok? Yes. Na classe C, já vimos, não vou escrever aqui porque nós já vimos, vamos só corrigir os exercícios. Então faria o mesmo. Exatamente. Qual é a máscara? 2. Ok, rede 192. Não, 192, 172. Eu estava com certeza. 192. 172. Não, 168. Não. 168 e esse.
Ok, vamos lá combinar uma coisa. Sempre que possível, vocês tentem registrar. Lá quando estiverem a ver os vídeos, eu falo isso lá na nota introdutória, portanto na introdução do curso, que é importante tirar nota de todos os aspectos importantes. Então mesmo nessas aulas que a gente vai tendo aqui, é importante tirar notas, que é para vocês não se esquecerem. Aliás, ter um suporte quando estiverem, portanto, a fazer os exercícios, né? Porque isto aqui não é nenhum teste sem consulta. Só um exercício, eu tenho que consultar, consulto. Desde que eu esteja a perceber aquilo que eu preciso, não tenho nenhum problema, ok? O importante é perceber. Alright. Yeah. Aqui não há fazer cópias, cabular, não funciona aqui. A questão é percebermos. Então, network, host, que seria a fórmula geral, certo? Então, quais são as redes? São 256 redes na classe C, então seria 192, 168, 00, a primeira rede, a segunda, 192, 168, 10, a terceira, 192, portanto 192, 168, 20, assim sucessivamente até chegarmos a 255, certo? 255. Exatamente, até chegarmos à rede 192, 168, 255, 0, seria a última rede, de 0 até 255 a 256. Máscara padrão, a fórmula já me guia aqui, network, significa que a minha máscara tem 24 uns, certo? Então seria, estamos juntos ou não? Então seriam 8 uns no primeiro teto, mais 8 uns no segundo, mais 8 uns no terceiro, depois o quarto teto são 8 zeros, em formato decimal. O que seria isto? Em formato decimal seria 255, 0. Ok? E no formato de barra seria barra 24. Estamos juntos até aqui? Ok, então escolhi uma rede, por exemplo, a rede do 92, 168, 20. Ok, vou pegar, por exemplo, esta rede, não esta, falei da 192, né? Então vou pegar esta rede, vou achar o endereço de broadcast. Vocês vão me dizer agora qual é o endereço de broadcast? Broadcast seria 255, 255. Não, isso é máscara, é máscara. Não se esqueçam que a máscara é que tem esse padrão 255. Isso é típico da máscara, por causa dos uns que estão ativos de forma consecutiva. Não se esqueçam disso, okay. Não confundam com o IP. Aqui vocês têm endereço de rede. Com base no endereço de rede. 255, 0. Não. Quem quer ajudar? 168. Pode ser 240. Não. 240? Não. Como? 254. Não. Formador. 1.0. Não. Quem quer ajudar? Ok, um momento só, posso tentar ajudar. O broadcast seria estamos na classe C, não é? Sim. 192, 168, 192, 168, 255. Por quê? A rede é 20. Por que é 1? É 20. Então seria 192, 168, 255. Por quê? Sim, seria o broadcast. Por que este é o broadcast? Por causa do host. Como é que é? A regra geral diz que é network, host. Yeah. Não é? Então, se estamos na classe C, temos 192, 168, 2 e 0. Então, na minha ótica, né? Este 0 vai representar o 255. Por aí. Mas já vi bem, pá. Se tivermos a fazer campanha, tinhas convencido o eleitorado até a metade. Ok, é assim. Vocês devem prestar atenção às nossas conversas, né?
É assim, é o seguinte. Ok. É o seguinte. Nós dissemos na teoria que, pegando nesta fórmula, para ser endereço de rede, portanto, se eu pegar nesta fórmula, para isto ser considerado endereço de rede, esta componente dos hosts tem que estar a 0. A componente dos hosts, se tiver a 255, é broadcast. Então, nós podíamos escrever nossa fórmula assim: network.0. Ok? Sim. Então seria, esqueçam essa coisa que eu escrevi aqui, isto seria sempre rede, na classe C, ok? Mas se eu tiver network 255, seria broadcast. Sim. Entenderam? É broadcast. Entenderam agora? Se eu tiver network, 0, não interessa os valores que estão aqui atrás, basta, se terminar com 0, então é o endereço de rede. Não interessa os valores que estão aqui atrás, se terminar com 255, é broadcast. Na classe C. É broadcast. Entenderam? Está claro ou não? Já está claro. Na classe C, na classe B, seria network 00 é rede. Network 255 broadcast. 255 broadcast. Exatamente. Na classe A seria network 0000 é rede. Yeah, network 255 broadcast. Estamos juntos? Ok. Então voltamos aqui. Eu disse que iria criar um problema para vocês resolverem, né? Então, na classe A, imaginem vocês que nós temos 2 escritórios. Portanto, esses escritórios precisam de ser interligados por um router. Logo, são redes diferentes, certo? Nós falamos que o único dispositivo, o único equipamento que era capaz de segmentar redes era o router, lá no capítulo 2, né? Quando falamos de domínios de broadcast, domínios de colisão, etc. Dissemos que o único equipamento que era possível, que era capaz de segmentar redes, era o router. Penso que se devem lembrar. Nesse contexto, se eu tivesse que interligar 2 redes por um router e tivesse que usar o endereço privado da classe A, eu conseguiria resolver o problema? Vamos? Alô, a questão? Vamos contribuir todos. Se eu tivesse que interligar 2 redes por um router, exatamente, tem 2 escritórios, ok? Esses escritórios têm a sua rede montada. Entretanto, eu quero interligar esses 2 escritórios com base num router, ok? Eu posso desenhar aqui até para ficar fácil de perceber aqui com o whiteboard. Ok. Então, eu tenho um escritório aqui, escritório A, ok? E depois aqui tem um escritório B. Yes. E eu quero interligar esses 2 escritórios com um router. Ok? Vou representar assim. E eu quero interligar esse escritório, tanto o escritório A ao escritório B com um router. Exatamente. Este é o A, ok? E este é o escritório B. Eu quero interligar estes 2 escritórios com o router usando o endereço privado da classe A. É possível? Sim. Ainda não falamos de subnet, ainda não falamos de VLSNs, ainda não falamos de subarização. Até agora a gente só conhece endereços classe full. Só conhecemos endereços com máscara padrão. Ok? Quando a gente diz endereço classe full, estamos a dizer que é aquele endereço que tem máscara /8 ou /16 ou /24. Alô? Exato. Dick, pode falar. É possível resolver o problema?
Sim, formador. É possível porque a classe A. Alô? Pode falar, estamos ouvindo. Obtendo apenas um router e tendo em conta que temos aí 2 escritórios. Então, buscando o endereço IP da classe A, basicamente nós temos em conta que o endereço do IP da classe A tem por ali 24 portas, melhor posso dizer, ou 20. Então, acredito que sim, podemos usar, pode dar certo, podemos conseguir trabalhar com os 2 ofícios. Alguém tem uma opinião diferente? Dário? Eu tenho uma opinião. É Dário que está a falar agora, né? Adelino falando aqui. Adelino, ok, Adelino. Nós sabemos que o router tem a função de interligar 2 redes diferentes, não é? Sim, segundo a teoria, sim. Segundo a teoria. Então, se estamos para ligar 2 escritórios, se entra um router, na minha ótica, automaticamente devem ser redes diferentes. Não podem ser da mesma rede. Ok. Isso para dizer que não será possível. Não será possível por quê? Porque só queremos ligar 2 escritórios, estamos a usar a mesma rede. Eu acho que tem que ser direitos diferentes para aí entrar o router. Esse é o meu ponto de vista. Muito certo, está certo. Porque se for da mesma rede, não há necessidade de metermos o router. Exatamente. Então, vocês estão a perceber esse raciocínio lógico, esse raciocínio crítico. É assim que nós temos que pensar. Eu tinha dito, usando um endereço privado da classe A. Na classe A, vocês se lembrarem, nós só temos a rede 10.00/8. Certo? Temos a rede 10.000/8. É a única rede privada na classe A, certo? O resto são redes públicas ou reservadas. Logo, se o router interliga 2 redes, eu não posso usar esta rede, a rede 10. Ok? Vou repetir aqui a rede só por uma questão de vocês perceberem melhor. Eu não posso usar esta rede 10 aqui, ok? Mas também usar aqui. Não posso. Por quê? Porque o router estaria a interligar a mesma rede. Então eu não usaria um router aqui, usaria o quê? Switch. Posso usar um switch. Ok? Hoje em dia a gente já não usa hub nem bridge. Então vamos falar de switch. Podemos usar um switch para interligar as 2 redes. Estamos juntos? Perceberam todos? Tá. Sim, até aqui, pelo menos já uma luta. Ok, agora, se eu usasse endereços da classe B, era possível? Endereços privados da classe B, é possível interligar? Endereço da classe B. Não é possível. Quem respondeu? Adelino. Eu acho que, não sei, né? É um ponto. Deixa-me lá, se calhar, continuar com o raciocínio. Eu acho que, a partir do momento em que entra um router, automaticamente devem ser de classes diferentes. Esse é o meu ponto. Porque se forem da mesma rede, não há necessidade de entrar o router. Não sei se é sentido. Estavas a pensar mais ou menos bem, só que lembra-te que na classe B nós temos 16 endereços privados. Mais que um. Sim, temos mais que um. Exatamente, temos a 172.16, a 172.17, 18, assim sucessivamente. Então eu podia pegar a rede 16 para aqui e a rede 17 para aqui. Estamos juntos? Então já sabemos que, olha, com endereços classe full, eu não posso nunca usar o endereço da classe A para endereçar a 2 redes diferentes, porque na classe A só tenho uma única rede privada, mas na classe B tenho 16 redes privadas, então dá para interligar, dá para endereçar 16 redes. Na classe C tenho 256 redes, então dá para endereçar as 256 redes. Estamos juntos? Yes. Ok, então eu podia ter 256 escritórios.
não é? Ou seja lá o que for, todos eles interligados pelo router, ok? Eu estou a trazer isto aqui para quê? Que é para vocês perceberem a aplicação prática do endereçamento IP, das redes, estamos a ver aqui. Eu preciso de rede, de usar o endereçamento, então vou usar aonde? Então já estão a ter uma ideia, porque o nosso objetivo aqui, depois de fecharmos a sumarização, é irmos para introduzirmos os equipamentos. Vamos começar a configurar os equipamentos. Então nessa altura vocês vão saber o cenário que me foi apresentado, aliás o problema que me está a ser dado. Eu tenho que estar em condições de dizer se é possível resolver aquele problema com os dados que me são dados ou não. Isto é que nos interessa. Lá na plataforma, vocês têm aquela teoria toda que eu coloquei, os exercícios, laboratórios, mas aqui nós temos que trazer aspectos diferenciais, que é, portanto, trazermos problemas do dia a dia para tentarmos resolver. E alguns que já estão a trabalhar em rede até podem encontrar a solução para os seus problemas do dia a dia. Estamos juntos? Ok. Então, vamos continuar a resolver os nossos exercícios, pode ser? Então, qual é a classe de IPs que nos permite ter 254 IPs válidos? C. Quem respondeu? Adelino. Só a Adelina que responde, os outros não respondem. Adelino, estamos aqui, estamos atentos. Ok. Adelino está atento porque vamos lá descobrir porque que o Adelino está atento. Então, se nós voltarmos aqui para as nossas aulas, para a nossa aula teórica, quando falamos lá das classes, etc., vocês lembram-se que eu disse que a classe A é uma /8, certo? Yes. O que isso significa? Significa que essa máscara tem 8 uns, o resto são zeros, ok? Então, para eu calcular a quantidade de hosts que é possível ter em cada rede, eu uso uma fórmula. Essa fórmula diz que o número de hosts válidos numa rede, ok? Vai ser igual a 2 elevado a x menos 2. Está lá na aula teórica. Por quê? O que representa o x? O x é a quantidade de zeros que sobram na máscara. Então, se a minha máscara é uma /8, significa que quantos zeros vão sobrar? Respondam os outros menos Adelino. Se esta máscara é uma /8, quantos zeros tem essa máscara? Turma? Sim, estamos aqui a refletir, camarada. Não precisam de refletir muito. É só recordar que o endereço... Sim, diga. Diga eu. Então, se a máquina deu 8, então temos aí 4 zeros. Concordam todos? Não são 4, são 24. São 24 zeros. Vocês devem se lembrar que a máscara tem 32 bits. 32 menos 8 dá 24. Estão a entender? Turma, lembre-se que a máscara tem 32 bits. Ok? Esses bits, os 32 bits podem ser uns ou e zeros, né? Não ou, desculpa. Uns e zeros. Ok? Esses 32 bits são uns e zeros. Não se esqueçam disso. Então, se a máscara é uma /8 e este número aqui indica a quantidade de uns e a máscara tem 32 bits. Então, quantos zeros ficaram? Ficaram 24. É só fazer 32 menos 8, 24. Então, numa classe A, eu tenho 2 elevado a 24 hosts. Epa, é muito host. 16 milhões, aproximadamente 17 milhões. São 16 milhões 770 e tal hosts. É uma rede muito grande. Ok? Eu expliquei o perigo de termos uma rede grande, questão da performance, segurança, etc. Expliquei isso na aula passada. Ok? Uma máscara /16, quantos hosts tem? Válidos.
1/16. Estão com dificuldade de calcular? Ok. Vou repetir. A quantidade de hosts é dado por esta fórmula aqui. Mesmo para subnets, vamos usar a mesma fórmula. A quantidade de hosts é 2 elevado a x menos 2. Ok? Hosts válidos. 2 elevado a x menos 2. O que é o x? X é a quantidade de zeros que sobra na máscara. Logo, para eu saber quantos hosts tem a minha rede, eu preciso saber quantos zeros sobraram na máscara. Só isso. Ok? Logo, se é uma barra 16, quantos zeros sobraram na máscara? 2 elevado a 16. 16, por quê? Porque uma máscara tem 32 bits, né? Se é uma barra 16, são 16 uns, o resto são 16 zeros. 2 elevado a 16 menos 2, isso deve dar 65.536, menos 2 chega a 534, ok? Uma barra 24, quantos hosts tem? Turma? 8. Como? Barra 24. 8. Sobram 8 zeros, não é isso? 8 horas. Não, não tem 8 ossos. Sobram 8 zeros. Uma barra 24. Uma barra 24 significa que são 24 uns. Mas a máscara tem 32 bits. Lembre-se que a máscara tem 32 bits. Então, se eu tenho uma barra 24, são 24 uns. O resto são zeros. São 8 zeros. Então, 2 elevado a 8, quanto é que dá? 256. 2 elevado a 8, 256. Menos 254. Exatamente. Estão a ver onde é que o Adelino foi buscar 254? Então, nós não temos que decorar nada. Temos que buscar a lógica. Ok? Eu sei que portanto, a pergunta era qual é a classe que vai me dar 254 hosts. Então, eu resolvo o problema inverso. Eu resolvo a equação exponencial. A quantidade de hosts, 254, deve ser igual a 2 elevado a x menos 2. Então, de ficar com x igual a 8. E eu tenho que saber que o 8 o que é? É a quantidade de zeros. Ok? Então, para nós não complicarmos isto aqui, vocês devem conhecer já os padrões. Devem saber que numa classe C, eu consigo ter no máximo 254 IPs válidos. Numa classe B, tenho 65 mil, é muito. Numa classe A, 17 milhões aproximadamente, ok? Então, quanto mais for a quantidade de zeros, podemos concluir assim, quanto maior a quantidade de zeros, mais hosts eu tenho. Estamos juntos? Ok, vamos voltar aqui, portanto, ao nosso exercício. Portanto, qual é a classe de IPs que nos permite ter 254 IPs válidos? É a classe C. Ok? Indique as classes e as respectivas máscaras padrão. Isto aqui está repetido, né? Binário, decimal, formato de barra para as seguintes formas. Indicar a classe. Que classe é esta? B. B. Esta, responde outro aluno. Que classe é esta? Classe B. Esta. A seguir. Esta aqui. Network. Não. Host, network. Qual é a classe? Sim, classe B. B. Isto não é classe. Nós vimos 3 fórmulas. Vimos network, host. Network, host. Esta, que classe é esta? Turma, que classe é esta? A. Esta, que classe? Isto não é classe. Esta? C. Então, quem respondeu? Quem estava a responder? Adelino. Ok. É assim, nós não temos que inventar nada. Está tudo lá na aula teórica. O que vocês têm que fazer é simplesmente rever os vídeos e tirar notas e fazer revisão da aula. Não corram para passar para a aula seguinte sem vocês entenderem claramente as outras aulas, tá bem? E nós já dissemos que lá no grupo do WhatsApp vocês podem colocar as dúvidas, vamos responder na hora, porque no WhatsApp estamos sempre ligados. No e-mail podemos demorar um bocadinho porque não vimos logo o e-mail, etc. Mas no WhatsApp estamos sempre ligados.
Se tiver que partilhar imagens complexas, que prefere partilhar no e-mail, então partilha no e-mail, mas entra no WhatsApp a informar que, olha, partilhei alguma coisa no WhatsApp, tá bem? No e-mail, aliás. Sim. Ok. Do grupo de IPs que se segue, indique 2 IPs privados. Temos que correr, ficamos com pouco tempo. Destes IPs aqui, quais são os privados? Aqui. Indicar IPs privados. A é privado? A linha A é privado? Turma, vamos rentabilizar o tempo. Sim, a linha A é privada. Não é privado. Este endereço é de que classe? É da classe A, certo? Sim, classe A. Então nós temos que na classe... O endereço privado começa com 10. Na classe A nós só temos uma única rede privada, que é a 10.0.0.0. E essa rede pode ter vários IPs, tem milhões de IPs. Então para que fosse privado tinha que começar com 10. Ser da classe A, certo? Estamos juntos? Só é possível quando 10. Exatamente, para ser privado. Este IP aqui é privado? Este IP é privado? Não é. Este é o IP da classe? Qual é a classe? B. É só recordar os intervalos. Este endereço é privado? A linha C é privado? Não, também não. É privado. Nós não vimos na classe B, começamos com 7, 2, 16, 17, 18, 19, 20, até 31. É privado. Ok, lá na aula de... D também é privado. D também é privado. D já não é privado. Dissemos que para ser privado é até 31, é 16 a 31 no segundo teto. Isto é 33. Então, a linha E é privado, que é uma classe C, 192, 168. É privado. 24. Então, os privados seriam C e E. Isto não tem ciência. Atenção. Isto aqui não tem ciência. O que eu só tenho que saber os intervalos, mais nada. Tenho que conhecer as redes. Isso que eu queria saber. Sim. Quer dizer, como é que podemos bem definir quando é que é um IP privado e quando é que não é? Porque aqui a linha C tem aí o 172, depois segue o 20. Então, um exemplo concreto, a minha rede que eu trabalho com o serviço é 10.525. É privado. Segredamente da rede. É privado. Ok. É assim, vocês estão a entender o seguinte, entendam o seguinte, nós não somos videntes, não somos mágicos, não somos magos. Isto está tabelado. No início desta aula, eu não vou voltar a escrever porque no início desta aula eu disse que na classe A só tínhamos a rede 10.0.0.0. Na classe B, a rede 172.16.00 até 31.00. Na classe C, dissemos que tínhamos 256 redes privadas. 192, 168.00, 192, 168.10. Então, a 24 passa por lá. 24.0, 25, 26, isto é um IP. Estamos juntos? Ok, depois aqui isto já é conversão, não vamos perder tempo com isto, usando o método de tabela, tanto converter, vocês podem fazer a conversão. Portanto, a pergunta 10, 11, 12, 13, 14, aliás, até 13, né? 14 já não, 14 diz quantas redes, quantos hosts válidos consegue-se ter nas classes A, B e C. Então, isto também é aplicação de fórmula. Ok? Então, para terminar, temos um problema, vamos terminar com um problema, mas antes, vocês conseguem ver aqui como calcular isto, quantas redes e quantos hosts válidos consegue-se ter nas classes A, B e C. Na verdade, este problema 14 está relacionado com o problema 15 também. Ok? Então, isto é aplicação de fórmula direta. Lá na aula teórica eu mostro, só para fazer uma recapitulação rápida, eu mostrei lá que, olha, vocês têm duas fórmulas que vão utilizar. Então, isto é aplicação direta de fórmula. A quantidade de hosts válidos é 2 elevado a x menos 2, onde x é a quantidade de zeros que sobra na máscara. A quantidade de redes
a quantidade de redes vai ser dado por 2 elevado a n. Ok? Onde n representa a quantidade de bits que sobram depois de nós fixarmos os bits. Neste exemplo concreto, neste caso concreto, estamos a dizer o quê? Vocês têm isso lá na teoria. Na classe A, dissemos que o primeiro bit é 0. Então eu tinha quantas possibilidades a seguir? Tinha mais 7 possibilidades. Logo, a quantidade de redes aqui vai ficar 2 elevado a 7. Dá 128. Ok? Então, 2 elevado a 7, 128. Se vamos a ver, nós temos que na classe A varia de 0 até 127. Como estamos a contar a partir estamos a contar a partir de 0 até 127, então são 128 redes. Na classe B nós dissemos que ficávamos com o que fixo? Ficávamos com 10 fixo, o resto são 6x mais 8x. Ok? Se é o endereço classe B, a fórmula é network. Então a quantidade de uns que eu tenho aqui seriam 16. Só que como estes dois estão fixos, ao invés de 16, ficaria com 14. 2 elevado a 14 redes. Ok? Então, mas isso tudo está lá na aula teórica, está explicado na aula teórica, é só vocês abrirem, vão apanhar o número de redes, depois aplicam a forma direta também para apanhar o número de hosts. Ok? Eu estou a correr, porque só ficamos com 2 minutos, a aula vai terminar, então vocês ficam com o TPC, de continuar a resolver os exercícios e devem me enviar o exercício 14 e 15, devem me enviar, ok? Enviemos no e-mail ou no WhatsApp, que é para podermos corrigir e ver se vocês perceberam, ok? Para terminar, vamos resolver este problema que diz que supondo que uma empresa tem 1000 computadores que precisam de se ligar à rede e te foi dada a classe C para endereçamento, como é que tu vez de resolver o problema? Então, aqui é uma empresa que tem 1000 computadores e te deram e te foi dado a classe C, não diz uma rede, foi te dado a classe C no geral. Então, como é que tu vez de resolver o problema? Fica como um TPC para vocês apresentarem até amanhã. Apresentem lá tanto nos grupos. Muito obrigado por terem assistido esta videoaula. Se tiverem questões adicionais, vamos esclarecer. Entretanto, vocês podem apresentar as vossas dúvidas no WhatsApp e no e-mail. Ok? Muito obrigado.